nossos irmãos internautas, nossos irmãos que nos acompanham através dessa live, e com certeza também outro momento chegará até a tua vida, e que seja nesse momento, o momento a qual você precisa de uma palavra como esta. Amém? Irmãos, antes de nós fazermos menção à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar a igreja a um momento de clamor, amém? Eu estou sentindo um vazio. Eu não sei se eu estou sentindo falta de alguém, algum dos irmãos, que eu sei que está faltando algo. Deus eu sei que não pode ser, porque a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu sei que Deus atendeu o nosso convite, ou nós atendemos ao convite do Senhor para estar aqui hoje, mas falta alguém. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, grande, santo e soberano, o Senhor que nos sonda, o Senhor que nos conhece, e a mim em particular, Senhor. Meu Deus, a falta está doendo, Pai. Tal pessoa é importante, Senhor, para este corpo. Esta vida, Senhor, é valiosa para este ministério. E eu sei, em nome de Jesus Cristo, aonde ela estiver e como ela se encontrar, meu Deus, que o coração dela se abra, Senhor, que ela volte a ver, a enxergar e a entender a preciosidade que ela é, principalmente para o Senhor. Deus, e se ela está em perigo, se caso o inimigo preparou aí uma cilada, uma armadilha, se há algum laço de morte, Senhor, meu Deus, nós repreendemos agora todo espírito de morte, de engano, no nome de Jesus Cristo, e profetizamos salvação para a tua igreja, em o nome de Jesus, amém? Tenho certeza que você lembrou de alguém, e talvez nessa conexão que a igreja tem, eu possa ter sentido falta de alguma pessoa que você esteja sentindo falta comigo. Não deixe de interceder, igreja, e creia, amém? Sendo assim, vamos ouvir um pouco a mensagem, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Eu amo as Escrituras, irmãos, porque eu aprendo muito com elas. Se todos nós entendêssemos o quão poderosa estas palavras, ou são estas palavras, sem sombra de dúvida, esse flagelo que muitos acham que vivem, com certeza não seria tão árdua e teria um pouco mais de prazer na vida, pois viver é bom, viver é uma dádiva, é o melhor presente que Deus possa ter entregado a um ser humano, a oportunidade da existência. Desfrute isso, mas nós vamos ver daqui a pouco. Desfrute com sabedoria, não desperdice a sua vida, não jogue a sua vida pelo ralo, ou não viva de qualquer maneira. Não passe pela vida como se você fosse insignificante demais para nem ser percebido. Pelo contrário, se apresente, porque nós
somos filhos de Deus e por isso temos brilho, temos luz. Amém? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 27, amém? Aonde a palavra do Senhor se encontra assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciões e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Eu te convido a curvar a tua cabeça, a fechar os teus olhos. Me permita orar por você nesta noite. Senhor meu Deus, Pai santo e maravilhoso, Senhor, eu só tenho gratidão em meu coração por essas almas, por estas vidas que aqui estão, pois aos meus olhos gozam, Senhor, de uma sanidade mental única, de saúde e de virtude. Ainda que alguns possam se queixar de algum mal em seus corpos, todavia eu tenho certeza, Pai, que eles conseguem compreender o quão o Senhor foi benigno para com todos eles, dando a cada um de nós a graça da vida. Meu Deus, e essa vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo, possa estar em abundância. Meu Pai, que esta vida qual viemos buscar, através do Teu corpo, através do Teu sangue, possa fruir em nós. Meu Deus, o Senhor que conhece a Tua igreja, dê a cada um de nós a porção necessária para enfrentarmos as lutas que virão em o nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando a esse Deus que de fato e de verdade é muito bom. E eu não me canso de dizer isso, irmãos. Às vezes alguém possa dizer: pastor, isso não é um mantra, isso não é uma reza ou algo similar a isso, porque o Senhor não cansa de dizer que Deus é bom. Irmãos, é porque a cada amanhecer eu consigo ver a bondade de Deus. Todas as vezes que o sol brilha, eu vejo o quanto Deus é bom, e não apenas para comigo, mas para todos nós. Deus nos deu algo, ou nos deu uma oportunidade única, e não desperdice. E principal, em nome de Jesus Cristo, não se deixe levar pelo engano deste mundo. Não se deixe persuadir pelas seduções deste mundo, pois todos os dias, irmãos, vidas se perdem. Todos os dias almas se corrompem. Todos os dias uma notícia que abala o nosso coração chega até nós. Há momentos que eu prefiro nem assistir os jornais ou os telejornais,
mas parece que o diabo se encarrega de levar as más notícias. Parece que na nossa porta só bate as tragédias. Parece que a igreja que foi chamada para contar os milagres, os sinais e os prodígios, só se lembra do mal que a cerca. Lembra um pouco da bondade de Deus. É lógico que Ele é severo, mas Ele é severo porque Ele te ama, porque Ele ama e muito a tua vida. Amém? Irmãos, esse texto, só para que os irmãos sintonizem ou se localizem nas Sagradas Escrituras, foi nos deixado há aproximadamente 2000 anos atrás. O Senhor, depois de começar a ser conhecido entre a multidão, entre os povos da região, o Senhor chama os seus discípulos para próximo dele, querendo saber o que estão falando a meu respeito. O que se referem? O que pensam de mim? Os discípulos dando a resposta, porque os discípulos aparentemente é que rodeava ou protegia Jesus em alguns momentos, e algumas pessoas, por medo de chegar até o Senhor e conversar diretamente com o Senhor, optavam sempre em conversar primeiramente com os discípulos. E aí os discípulos dizem: olha, algum tem uma visão a seu respeito. Alguns dizem que é João Batista, aquele que batizava, fora morto por Herodes e agora ressuscitou. Outros já dizem que é Elias, ou algum dos outros profetas que ressurgiram sobre a face da terra. O que me chama a atenção nesse exato momento é que ninguém, ou pelo menos da multidão, ninguém havia ou estava dizendo: será que esse é da descendência de Davi? Será que esse é o Cristo que nós aguardamos? Jesus foi confundido, irmãos, com vários homens de Deus no passado. Só que ninguém conseguiu, pelo menos a multidão, não conseguia identificar quem ele era. Ainda que a multidão esperava, ansiosa, pelo aparecimento, pelo surgimento do Messias, eles se preocupavam muito com a vida terrena, material, se preocupava muito com o alimento. Enquanto havia uma promessa de um Salvador, o anseio deles era que esse surgimento desse profeta, desse enviado de Deus, resolvesse algo particular dele. Não é errado, eu costumo dizer que ao primeiro encontro ou a primeira vez que nós ouvimos falar de Jesus, é correto nós irmos até o Senhor porque precisamos de um milagre. Não conhecemos ainda, ou não conhecíamos ainda Jesus, não conhecíamos ainda a sua obra, não conhecíamos os seus requisitos básicos para alcançar salvação. Mas depois de um certo tempo, irmãos, de um certo convívio com o Senhor, nós temos que aprender a amadurecer. Porque agora Jesus pergunta bem claro, olhando, creio eu, nos discípulos, assim como eu olho nos olhos de vocês: e vocês? O que vocês estão pensando a meu respeito? Aparentemente Jesus não havia se revelado a eles desta forma. Vocês, o que imaginam que eu sou? O que passa na mente de vocês? As Escrituras diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, disse: olha, tu és o Cristo. Tu és o Messias, tu és o enviado de Deus.
Pedro estava afirmando algo por intermédio do Espírito, porque só o Espírito Santo de Deus poderia falar aquilo. Porque você vai ver que a vida de Pedro é uma vida incerta na presença de Deus, é uma vida inconstante na presença de Deus. Pedro é aquele valente, aquele brabo, aquele ousado, mas como todos nós, temerosos, receosos e inconstantes. Mas o Espírito de Deus fala por intermédio de Pedro. E eu espero que a partir de agora você entenda quem é Jesus Cristo. Pelo Espírito de Deus, não pela minha boca, mas pelas Escrituras, Jesus é o Cristo, o Salvador das nossas vidas. Eu gostaria que nesta noite, alguns tópicos fossem assimilados no seu coração, alguns pensamentos fossem firmados no seu coração, porque há dúvidas, irmãos, a respeito da veracidade de Jesus Cristo. Houve um Jesus histórico, houve realmente um Jesus profeta, houve a promessa cumprida. Até João Batista, depois de ter batizado Jesus, manda dois dos seus discípulos perguntar: é o Senhor mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Mas pelo menos hoje, nós que estamos ouvindo essa mensagem, pelo menos essa certeza: não, Jesus é o Cristo, e não há mais condições de pairar a dúvida em nossos corações. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é aquele que o Senhor havia predito por boca dos profetas, através dos salmos. Ele viria, ou o Senhor o enviaria para salvar a humanidade. Você pode dar um glória a Deus? Jesus é o seu Cristo? E aí Jesus começa a dizer: bom, se vocês já sabem quem eu sou, Pedro, você, por intermédio do Espírito Santo, você já entendeu quem eu sou. Os demais discípulos, vocês ouviram o provável líder de vocês, quem ele disse que eu sou o Cristo. Então agora eu vou ensinar algumas coisas a mais. Agora vocês já passaram desse ponto. Agora desse nível vocês já passaram. Agora vamos passar para um nível mais elevado. O Cristo a qual vocês sonham, esse não virá. A maneira que os judeus esperam o Cristo, esse não vai surgir. Houve-se uma má interpretação nas Escrituras, ou um ocultamento nos seus corações para não verem os sinais acontecendo. É lógico que não está isso na Bíblia, mas eu entendo assim. Mas eu vou dizer daqui a pouco por que eu entendo assim. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos: aquele homem guerreiro, forte, lutador, exímio na luta, esse esquece. Descendência de Davi, sim. Rei dos reis, sim. Mas aqui está ele. Talvez se houvesse mais alguém do lado ali, e Jesus deixa bem claro: ó, não comenta isso com ninguém, porque não vão acreditar, não vão dar crédito. Talvez olharia para Jesus e dizia: mas um simples profeta, eu acho que cabe melhor na sua postura. Eu prefiro o considerar como um apóstolo, perdoe-me, como um profeta, do que como Cristo. Cristo é algo que vai além do cargo. A sua postura, a Bíblia diz que Jesus não tinha um bom parecer. Suas mãos calejadas, o seu corpo queimado do sol, é um trabalhador. Cresceu entre os seus irmãos, eles conheciam a sua família. Então, Jesus já disse: olha, não comenta, mas vocês já ouviram.
Não espalha, mas vocês já sabem. Vai chegar o momento que eu serei conhecido. Só que para Jesus ser conhecido, irmãos, ele diz: olha, eu tenho que ir até Jerusalém. E lá, quando eu chegar em Jerusalém, na cidade santa, a cidade que mata os profetas, eu serei rejeitado pelos anciões, pelos príncipes, pelo povo. Até então Pedro não tinha ouvido aquela mensagem, talvez ainda estava com aquele espírito forte: não, eu vou lutar por esse propósito, por essa causa. Pedro não sabia que ele ia negar Jesus 3 vezes. Então a situação que Jesus estava tentando passar para eles: olha, há um processo, e não é do jeito que vocês querem. Talvez você não entendeu ainda. Não é do jeito que você quer o Cristo. Um dos primeiros erros que nós cometemos, irmãos, depois que começamos a caminhar com Jesus: Jesus não é do jeito que eu quero. Quem já viu a imagem de Jesus Cristo aí? Eu vi uma vez numa tela o Mel Gibson. Não achei muito bonito não, mas as mulheres dizem que é um homem lindo, olhos azuis. Discordo. Nas telas de Michelangelo e outros grandes pintores do passado, você vai ver uma feição europeia, uns traços afeminados. Jesus não é isso, ou Jesus não é assim. Aos grandes devotos, aos grandes religiosos, ele está lá pendurado no madeiro. Jesus não está lá. Jesus não está agarrado naquele pau, não podendo sair mais de lá. Jesus não é do jeito que você pensa. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Não quero te desanimar, não quero fazer com que você deixe de buscar, mas Ele não é uma marionete. Ele não é um objeto que quando você precisa, você vai lá e pega, usa e depois descarta. Lembra quem que Ele disse que Ele era? Ou o Espírito Santo de Deus disse que Ele era? Ele era o Cristo de Deus. Você já sentiu o peso desta mensagem? Você já entendeu que, segundo Isaías, o Cristo de Deus deveria morrer por você? Então Jesus estava tentando dizer para os seus discípulos: e quando chegar a rejeição, a humilhação, eles vão me matar. Eles hão de me pendurar no madeiro. Eu vou ter que descer até o inferno durante 3 dias. Ou seja, durante 3 dias vocês vão me procurar, vão me lamentar, vão chorar por mim, mas eu vou voltar. Então deixei bem claro, ou as Escrituras deixam bem claro: Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus para salvar não apenas Israel, a humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo. Só que Jesus não é essa imagem, essa caricatura aqui difundida no mundo ocidental. Na sua humildade, na sua maneira simples de ser, segundo o livro do profeta Isaías, diz que eles o rejeitaram. Só que a aparência, o que é externo, não muda o que é divino, o que é glorioso. Ele estava num corpo, ele estava servindo num corpo, mas ele era muito maior do que aquilo. Ainda que ele veio para servir,
demonstrando o que é servo. Naquele tempo, talvez nós poderíamos até espremer Jesus como a multidão espremia Jesus. Hoje não. Hoje nós nos humilhamos e pedimos misericórdia. Eu lembro do cego dizendo: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Com certeza é o melhor ou a melhor forma de ter acesso ao que tanto precisamos ou ao que tanto buscamos, é nos humilhando. Segundo as Escrituras, diz que os humilhados serão exaltados. Jesus morreu por você. Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. Jesus tem um projeto de vida para você. Você tem um lugar na obra do Senhor. Você tem um porquê de estar aqui. Só que eu vou te dizer, o diabo não está feliz. O diabo está tentando te tirar do foco. Basta olhar muitas vezes para o rosto cansado, para os olhos distantes. Basta olhar na face dos irmãos e ver que poucos estão comigo aqui agora, ou se preocupando com a mensagem. Me recordo da semente que foi plantada pelo caminho, ou à beira do caminho, e aí as aves dos céus vêm e comem. A palavra de Deus diz, na explicação da parábola do semeador, que a semente que cai ao caminho, ou à beira do caminho, e que as aves comem, é aquela palavra que é lançada, mas as pessoas não entendem. E não é porque eu estou falando num dialeto diferente, eu estou falando mistério ou algo similar a isso. É porque o coração não quer receber a mensagem. Mas eu vou deixar claro isso para você, porque amanhã você não pode culpar a Deus que Ele não te alertou. O diabo vai tentar contra a tua vida. O diabo vai tentar matar, ceifar a tua vida. Pastor, o que eu fiz para ele? Você existe. Você é a obra de Deus. O Senhor sonha com você, de te levar a morar com Ele. Basta isso, nada mais. Você não precisa ofendê-lo, você não precisa jogar pedra, você não precisa falar mal dele. Basta você ter a marca da circuncisão, o chamado de Deus. Basta por alguns momentos, por mais breves que seja, você se lembrar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude nessa caminhada. Já é motivo para o diabo se enfurecer. Isso eu encontro justamente nesse texto. O diabo tentando tirar o foco ou a visão ou o projeto de Deus. Porque aquele mesmo homem de Deus, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, agora chama Jesus à parte, irmãos. Agora é usado pelo diabo. Pedro, que outrora falava pela boca as coisas de Deus, agora o diabo tenta barrar a obra de Deus na vida de Jesus. Às vezes nós pensamos: mas Jesus, como? Será que o diabo é insano tentar Jesus? Não, ele não é insano. Mas será que ele não sabe que Jesus não se corromperia? Pelo menos ele pode dizer: eu tentei. E algumas pessoas, irmãos, vão perder a salvação e vão ficar muito tristes, porque dizer: nem tentar eu tentei, nem procurar experimentar essa graça que o pastor fala tanto, eu não procurei. Pelo menos tenta, para que amanhã você tenha consciência: pelo menos eu tentei, eu lutei. É lógico que essa luta, irmãos,
pela maneira natural, você nunca vai vencer. Irmãos, olha que eu já vi coisas extraordinárias acontecendo por determinação. Hoje nós estávamos reunidos num evento, e ali eu estava vendo a luta contra a balança. E a conclusão final que as mulheres que estavam ali estavam dizendo, a conclusão é perseverar, se esforçar, colocar algo na consciência, eu vou conseguir vencer a balança e pronto. Então determinação resolve contra a balança. Mas contra o diabo você não vence. Não adianta você bater o pé e falar, eu não quero, eu não vou te servir, eu não vou para o inferno, eu não vou ser lançado no lago de fogo, eu não vou, e pronto, e pronto, e pronto. Não adianta. Ele vai além da sua compreensão. A força e o poder dele vai além do seu. Ele não tem escrúpulos para tentar te persuadir. Ele sabe aonde toca. Ele sabe como te corrompe. Ele sabe como te entristecer, como te alegrar. Ele não tem acesso, irmãos, segundo as Escrituras, o que passa no teu coração. Mas como eu disse, se daqui eu consigo ver os olhos dispersos, imagina ele que te conhece, Deus, quando você nasceu. Imagina ele que já tentou várias vezes te destruir e acabar com a tua vida. E eu não preciso ser um médium, um adivinho ou um profeta para poder te dizer nesta noite, você sabe que ele tentou contra a tua vida. Não precisa do Espírito Santo revelar a hora, o dia, o ano, a situação, para você se recordar. Porque foram várias vezes e de várias formas. Comigo, ele tentou muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes ele me colocou mesas fartas de pecado, de erro. E todas as vezes que eu saboreava aquilo, eu morria um pouco. Todas as vezes que eu me entregava aquilo, eu morria um pouco. Então nem Jesus, irmãos, e muito menos nós, estamos livres da tentação do inimigo. E se você se recordar, ainda que Jesus estava nesse corpo humano, vivendo como ser humano, o Espírito de Deus já havia revelado o que deveria acontecer a ele. Eu posso tentar sincronizar esse pensamento com alguém que vai a um consultório médico, o médico diga, você tem 6 meses de vida. O tumor que está dentro de você vai corroer, o câncer que está dentro do teu corpo vai te matar. Você não passa de 6 meses. Você tem alguns instantes de vida. Eu imagino como é o desespero de uma pessoa. Sabemos nós que vamos morrer, não tem como correr disso. Mas eu imagino como deve ser a angústia de uma pessoa, de um ser humano. Jesus, irmãos, quando estava chegando o momento, a angústia dele, diz que ele transpirava sangue, por ser humano. Jesus sabia a dor que viria. Jesus sabia. Jesus estava consciente de como seria o fim dele na terra. Então não tem por que dizer, não, Jesus não sabia, Jesus rejeitou o diabo ou a tentação, porque ele não sabia o que viria por vir, ou ele esperava que Deus faria como aconteceu com Abraão, vai prover para si um cordeiro, vai colocar um animal lá para ser pendurado no madeiro. Não, Jesus sabia que ele ia ser pendurado. Jesus tinha consciência que ele ia ter que ser furado, ou perfurado. E ele resistiu isso. Ele disse para o Pai, Pai, se for possível, tira esse cálice de mim. Então o diabo sabia que o corpo dele sentia dor. E agora usa Pedro. Chama Jesus em particular. Não, Senhor.
Veja bem o que o Senhor está querendo fazer. O Senhor está querendo destruir algo que Deus criou. O Senhor veio ao mundo para salvar o mundo, não foi para morrer e para sofrer desse jeito. Eu me lembro das Escrituras que diz: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Eu me lembro das Escrituras que diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu me lembro das Escrituras dizendo que eu tenho que deixar a minha vontade para fazer a vontade do Pai. Eu me lembro das Escrituras dizendo que eu tenho que pegar a minha cruz e carregar todos os dias. Então Jesus entendia isso. Você entende isso? Primeiro, você entendeu que Jesus é o Cristo, o Salvador? Espero que tenha entendido. Espero que você já tenha assimilado isso. Você já entendeu que Jesus não é aquela caricatura, aquela imagem que alguém te contou, o Papai Noel ou algo similar a isso? Você já entendeu que Deus não é esse Deus bonzinho, o bom velhinho? Deus é um Deus bom e justo? Você já entendeu que Jesus tinha que morrer por você? E não é para você ficar estagnado como um dois de paus, simplesmente olhando para o tempo como se nada estivesse acontecendo, que você precisa de agir, reagir, porque o inimigo vai tentar tirar você do foco, o inimigo vai tentar tirar você da visão de Deus, o inimigo vai tentar te colocar coisas na sua vida que você sabe que você busca, precisa, ou teme, ou não aceita. Eu me lembro do patriarca Jó. Jó, quando se depara com aquela situação, ele confessa: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Eu imagino só se Jó tivesse dito: eu quero ser mais rico. Talvez ele teria ficado mais rico, o diabo teria enriquecido mais ele. Mas ele temia perder a riqueza, perder a família, ficar jogado, lançado sobre as cinzas naquele sofrimento. E você, o que você teme? Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz que quem teme não ama. Já começa por aí. Então eu espero que você já entendeu que o diabo vai tentar tirar você do foco. E ele está trabalhando para isso. E me perdoe dizer, há momentos que ele tem vencido a luta. Com Jesus, o Senhor disse para Pedro: Pedro, apartai-vos de mim, diabo. Entre a multidão toda, ainda que as Escrituras diz que o que haveria de trair era um diabo, ele diz para Pedro: Pedro, apartai-vos ou para trás de mim, Satanás. Nós não temos essa autoridade. Apartai-vos de mim. Mas o nome de Jesus tem. Jesus tinha autoridade para dizer para o diabo: apartai-vos de mim, para trás de mim, saia do meu caminho. Nós não temos. Mas o nome de Jesus tem. O nome de Jesus tem poder, irmãos. Mais uma coisa para você aprender nesta noite: que quando o mal se levantar, quando o inimigo aparecer aí, intransponível as barreiras que ele coloca diante de você, você tem poder no nome de Jesus. A sua disposição para dizer não para o pecado, não para as suas fraquezas, não para os seus medos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sou mais do que vencedor em todas estas coisas. Então Jesus tinha que morrer. Jesus morreu. Você tem que se santificar. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
E é nesse ponto que eu gostaria de firmar um pouco mais na sua mente, porque talvez o que você ouviu até agora, você já está cansado e não está servindo muita coisa para você. Mas santidade, irmãos, é muito importante para a tua vida e para a tua comunhão com Deus. Se ontem o pastor falou algo que é muito importante, que a conversão parte de dentro. A luz começa a brilhar lá dentro, não é lá fora. O Espírito Santo de Deus habita lá dentro, não é aqui fora. O Espírito Santo de Deus habita num templo limpo, não num templo sujo. O Espírito Santo de Deus, ou as Escrituras afirmam que aquele que destruiu o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, o Deus vai destruir. O Espírito Santo de Deus diz que a glória, nós somos dele, e ele não reparte com ninguém. Deus se importa com você. Converta sim de dentro para fora, mas brilhe do lado de fora agora. Seja luz aonde você for. Seja luz em todo o contexto, todo o pensamento que você possa ser. Não seja opaco, não seja um crente apenas nos cultos. Não dê glória apenas quando você está dentro da igreja. Dê glória a Deus calado. Dê glória a Deus com obras, com atitudes, com comportamentos. Seja santo porque o Senhor é santo, mas esse Deus santo é Deus de obras. Deus só demonstrou que Ele realmente é santo quando Ele demonstra através das obras. Deus não ficou apenas no intelecto ou no papel. Deus fez obras. Você pode ser uma obra de Deus. Se continuar da maneira que estamos, é a mesma coisa do diabo está dizendo aos nossos corações nesta noite. Esse negócio não precisa ser bem assim não. De jeito nenhum. Você, olha o que diz as Escrituras. Deus te deu uma promessa, uma vida e uma vida com abundância. Deus quer você feliz. Deus não quer te deixar triste. Não é assim que nós pensamos? E aí chamamos para a oração de segunda-feira. Ih, pastor, o senhor sabe, né? Aí chamamos para os irmãos, vamos fazer uma consagração, pelo menos uma vez na semana. Pastor, o corpo não dá para ficar sem comida, pelo menos nem uma hora. Deus me livre ficar sem um cafezinho da manhã. E o diabo vai lá, você não pode ficar sem comer. Você não pode ser uma pessoa triste. Você não pode ser uma pessoa feia. Você tem que ser bonita, você tem que ser a pessoa mais bonita que entra na igreja. O melhor terno tem que ser o teu. O melhor carro tem que ser o teu. Você tem que aparecer, você tem que brilhar. Você é grande. Deus está na tua vida. Esse negócio de ser humilde, isso é coisa do passado. Esse negócio de se humilhar, de pedir perdão, isso é coisa do passado. Hoje as pessoas têm que se reverenciar a você, porque você é um homem de Deus, você prega bem, você fala bonito. Cuidado, irmãos, com as supostas bênçãos, com as supostas propostas, com as oferendas que nos servem todos os dias. Se tem algo que nós aprendemos, é que o pecado é doce ao paladar, agradável aos olhos, desejado pelo coração. Eu me lembro de Eva, eu me lembro de Acã, eu me lembro de Davi olhando do alto da torre, olhando aquela mulher bela lá embaixo. O pecado é gostoso. A cerveja, ainda que ela seja amarga, mas ela traz uma palatividade boa. O vinho, o álcool, as drogas lícitas ou ilícitas, a vaidade, ficar olhando no espelho, admirando a sua beleza. Eu me lembro do diabo ter
perdido o seu lugar de destaque, porque provavelmente ele olhava: como eu canto bem, hein? Como eu sou lindo, olha para mim. Eu estou no lugar errado, eu tenho que estar lá no lugar dele. Ele é mais feio do que eu, o diabo talvez pensava. Deus não poupou nem os anjos, irmãos. As escrituras dizem que ele não poupou nem os ramos verdadeiros da oliveira. Nem o povo de Israel foi poupado. Agora nós, que somos jambuzeiros, segundo as escrituras, não devemos nos gloriar. Não devemos achar que somos algo que nós não somos. Cuidado, o diabo tem muitas coisas boas para te dar, mas salvação só encontra em Cristo. Paz em meio ao mundo de guerras e trevas, você só vai encontrar em Jesus Cristo. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Eu espero que você seja maduro o suficiente para ter entendido que o Senhor te ama e tem um compromisso com você e com a tua casa. Tem um projeto de salvação para você. Eu aprendi que eu nunca entendi porque Deus me ama tanto. Porque como diz o profeta Isaías, entre os mais excelentes da terra, Ele me escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para estar aqui. Entre príncipes, reis e governadores, irmãos, é você que ouviu esta mensagem. É a você que Deus se revelou nesta noite, dizendo o quanto você é precioso, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele deseja estar e viver ao teu lado. E a história diz que Ele vai voltar. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, os filhos amados. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo Deus. Pai, me perdoa pelos momentos que eu duvidei. Me perdoa pelos momentos que eu não fui firme e sincero contigo. Me perdoa pelos momentos que eu fraquejei, Senhor. Que eu me deixei levar pelas tentações e pelas oferendas deste mundo. Senhor, nesta noite eu vim aqui renovar a minha aliança contigo. Creio que eu não preciso entrar em detalhes, Senhor, para não escandalizar, mas eu me arrependo e te peço perdão. Deus, me aceite, Pai, como teu filho. Que com todas as minhas imperfeições, cada vez mais cresce esse sentimento de amor a Ti. Me ensine como te amar, Senhor.
Ensina-me como amar o meu irmão, Pai. Amar a minha família. Meu Deus, eu digo tanto que eu me amo e quero tantas coisas boas para mim. Mas eu vejo que eu estou até granjeando algumas coisas nesta terra, mas correndo o risco de perder a minha salvação. Então me ensine a me amar, Senhor, a respeitar e a cuidar do meu corpo, a santificar o meu corpo a Ti. Ensina-me a ser fiel. Ensina os meus pensamentos a ser fiéis, a caminhar em fidelidade ao Teu lado. Um coração fiel. Me dê forças, Pai, no nome de Jesus Cristo, para rejeitar, Senhor, as oferendas, os convites, o pecado, as concupiscências da carne. Deus, pois eu aprendi que eu preciso tanto do Senhor para ser santo. E eu estou aqui, Pai. Me receba. Assim eu intercedo, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pela vida de cada um, independente daqueles que têm maior ou menor intimidade contigo, maior ou menor relacionamento, com mais ou menos dons ou características divinas sobre as vossas vidas, não importa. O que importa é que estão aqui, Senhor. E de uma maneira ou de outras entendem, Pai, que existe um Deus. Existe um Deus que provém em nossas vidas dia após dia. Um Deus que nos sustenta a cada manhã para prosseguirmos em nossa vida, em nossa caminhada. Um Deus que já não mais abriu um caminho sobre as águas, mas abriu um caminho até os céus. E é o Senhor que esta igreja veio buscar, a Tua igreja, os meus irmãos em Cristo Jesus. Senhor, abrace o Teu povo, Senhor. Acomode, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os Teus filhos, pois o Senhor disse que muitas vezes o Senhor tentou juntar os filhotes debaixo das Tuas asas. Nesta noite nós nos submetemos a este capricho, este carinho do Senhor, este amor. Nos ajunte, nos una em um só corpo, em um só espírito, em uma única adoração. Deus, é a Tua igreja que clama, que chora, que sente dor e muitas vezes entra em desespero e medo, mas é a igreja vencedora. É a igreja que ousou acreditar em Cristo, entregar as vossas vidas ao Senhor e confiar. É a igreja mesmo impotente, o poder emana dos céus na palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo.
É a igreja que usa dessa autoridade agora, e no nome de Jesus Cristo repreende o mal, repreende o pecado, todo e qualquer espírito de mentira e de engano. Em nome de Jesus Cristo, para trás desta igreja, diabo, você não toca no filho, no ungido do Senhor. Você não tem autoridade sobre estas vidas, pois o meu Deus a comprou e a resgatou a cada uma delas, e as tem guardado debaixo da tua unção, e você não pode tocar. Em nome de Jesus Cristo, esta igreja é coroada, essa igreja vai reinar, essa igreja há de contemplar a vida eterna junto ao lado de Deus, próximo ao seu Criador por toda uma eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim.
Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, permaneçam sobre os vossos pés. Me perdoe só mais um pouquinho. Vamos adiantar um pouco aí. Abra as vossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos agora, irmãos, participar do corpo do Senhor. Os irmãos que nos visitam, que estão em comunhão com Cristo, os nossos convidados, a mesa de Cristo, amém? Aqui o que nós fazemos é apenas servir. Quem convida é o Senhor, amém? Então os nossos irmãos que nos visitam, que estão em comunhão com Cristo, sintam-se à vontade neste momento para juntos cear com o Senhor, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, estarei lendo bem pausadamente. Os irmãos que puderem nos acompanhem a leitura, temos ali PowerPoint. Então vamos ver que não é algo criado por mim, é uma instituição ou uma cerimônia criada por Deus. Amém? A Santa Ceia é algo que agradou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Creio assim porque permanece nas Escrituras. O que não fora do agrado de Deus e Deus não permitiu, nós não as encontramos. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, onde a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Graças a Deus, irmãos, podem tomar os vossos assentos. Irmãos, como é notório, acredito a maior parte dos irmãos, mas se há algum desavisado, cabe a mim orientar nesta hora. Ainda que ao saborear todos os elementos, tanto o pão como o suco, você vai sentir gosto de pão e de suco de vinho, de uva. Amém? Você não vai sentir sabor de carne ou sangue. Então é algo, se você levar para uma análise laboratorial, a não ser que Deus queira fazer essa mudança, você talvez possa encontrar isso. Mas você vai encontrar pão, produto do trigo, e o vinho ou suco de uva, produto da vide. Amém? Pastor, mas e o que faz esse momento especial? É o momento que nós nos reunimos em volta dessa mesa para celebrar a morte de Jesus. É para lembrar este momento. É para que esse momento, irmãos, fique marcado em nossas vidas. Pastor, então eu não preciso de participar. Precisa.
porque ainda que seja um símbolo, é algo que Deus deixou. Deus é um Deus que gosta de cerimônias e de rituais. No passado fazia sacrifício de animais, aspergia o sangue para poder perdoar pecados. Então, esta é mais uma dessas cerimônias. Pastor, então, o que faz isso santo? Porque nós apresentamos de Deus e santificamos. Tudo que é consagrado a Deus é santo, irmãos. Os utensílios do templo eram santos porque eram consagrados a Deus. Não era porque era ouro, prata, bronze ou pedras preciosas ou madeiras de lei. Não, é porque eram consagradas a Deus. Como tudo aqui que você encontra, tudo, animado ou inanimado aqui dentro, eu quero acreditar que tudo é consagrado a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, sendo assim, irmãos, a ceia, essa cerimônia que nós lembramos a morte e a ressurreição de Cristo. E nesse processo, a dor, a humilhação, as perfurações, as chagas, o madeiro, por que não dizermos a caverna aberta ou o sepulcro vazio? Por que não recordarmos também ele andando com os discípulos pelo caminho de Emaús, procurando os discípulos e os discípulos atemorizados, ou um dos discípulos, Estevão, dizendo: não, eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas, se eu tocar no corpo. Então, são esses momentos agora que nós vamos lembrar. E tudo isso foi para mostrar e para provar, irmãos, o nosso valor, o que Ele estava disposto para fazer em resgate às nossas almas. Tudo isso foi para mostrar que Ele morreu e ressuscitou, e nós temos a esperança que Ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Só que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor não tem vida. Evangelho de João. Pastor, eu tenho vida e nunca participei desse negócio de ceia. Irmãos, você vive a graça de Deus. É a graça comum, todo mundo vive, os animais vivem. Mas a graça especial, a vida em abundância, irmãos, tem que participar do corpo e do sangue do Senhor. Para ter parte com a vida eterna, tem que participar. Mas como a própria Escritura diz e deixa isso bem claro, não pode ser de qualquer maneira. Não é pegar um pedaço de pão ou alimentar. Aqui Paulo estava corrigindo um erro grave que estava acontecendo na igreja de Corinto. É verdade. As pessoas sentavam para comer, faziam aqueles grupinhos e se alimentavam e saciavam o seu ventre e estava tudo bom, estava tudo certo. Não. Aqui não é momento de saciar o ventre. Aqui é a alma, principalmente o espírito, é se fortalecer, é curar o corpo, é ter a esperança. É esse o momento. Então, se você acha que não está pronto, se você acha que tem que esperar mais um pouco, se você não desceu as águas, se você não está com o seu matrimônio regularizado junto à lei dos homens, se você está em discórdia com alguém, você sabe que está com problema com alguém, Deus está acomodando, vai lá, irmão, se acerte e depois venha e participe. Pastor, mas e se eu deixar de participar, as pessoas vão me apontar? Irmãos, aquele que é juízo aqui, ou juiz, não deveria nem estar aqui. Aquele que olha para alguém e diz: olha, o fulano estava participando da ceia, olha, o fulano deixou de participar da ceia, esse não deveria de estar aqui. Aqui é lugar de comunhão. Se percebeu, não deveria, mas se percebeu que o irmão não participou, é orar: Senhor, conceda ao irmão condições dele se reerguer novamente. Pastor, mas ele errou e participou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá entendimento da severidade deste momento, da importância deste momento, que ele não deveria. Se ele realmente está errado e não se arrependeu ainda, que tenha essa oportunidade e se arrependa. Como diz o nosso irmão Estevão: Senhor, não impute esse pecado a ele. Amém, irmãos? Tem que ser breve devido ao tempo, mas se os irmãos quiserem entender um pouco melhor, teria o maior prazer
após o culto, explicar um pouco a respeito disso. Eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão cooperador Aloysio, que estará me auxiliando. Gostaria de convidar a igreja a se colocar sobre os vossos pés. Nós vamos estar apresentando aqui os alimentos ou os elementos. Como eu disse, até o atual momento, todos podem participar do corpo ou do pão, mas depois de consagrado, nós pedimos que reverencie este momento e não toque indignamente para a sua própria condenação. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, sabemos que de nós mesmos nós jamais poderia cumprir tais critérios, requisitos em nossas vidas de santidade. É por isso que antes de mais nada nós nos colocamos diante do Santo dos Santos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, santifica-nos. Meu Deus, tira de nós aquilo que lhe desagrada, todo pecado, toda culpa, toda iniquidade, seja ele as obras ou os pensamentos. Meu Deus, possamos neste momento, Pai, ser o mais puro possível, pois estamos prestes a tocar naquilo que era puro, naquilo que era santo. Estamos prestes a participar daquilo que era nobre, daquilo que não havia pecado, do teu corpo como do teu sangue. Por isso, consagra a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, para sermos encontrados e tidos por ávidos, Senhor, santos em tua presença. De igual modo, levantamos, papai querido, essa bandeja contendo nelas esses simples pedaços de pães. Meu Deus, apresentamos ao Senhor, porque o Senhor tem o poder. Assim como transformou água em vinho, eu te peço pão em carne, mas não apenas qualquer carne, a carne que fora dilacerada momentos antes da cruz, a carne que fora chicoteada e fragmentos, Senhor, foram arrancados do corpo do teu filho. Então tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda fermentação, toda impureza, em nome de Jesus Cristo, desses pães. Possamos agora encontrar, em nome de Jesus Cristo, uma parte do corpo do teu filho amado, o corpo que trará vida novamente, fluirá a vida em nós novamente, em o nome de Jesus, amém? Aos irmãos que forem participar, permaneçam sobre os vossos pés. Nosso irmão cooperador ali estará levando, e você de bom grado receba em nome de Jesus. Vida
Glória a Deus. Deus Santo. Há alguém que vai participar que deixou de pegar do corpo de Cristo? Há alguém que vai participar que deixou de pegar do corpo de Cristo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Que todos possam participar juntos, em o nome de Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluias. Glória a Deus, amém? Irmãos, de igual modo, convido os irmãos a estender as vossas mãos para cá. Vamos abençoar os cálices, vamos abençoar aí o que está dentro do cálice, e no nome de Jesus Cristo, o sangue precioso, o sangue que fora vertido, nós a encontraremos nesses cálices. Senhor meu Deus, meu Pai, nós levantamos, Senhor, esta bandeja, contendo nelas os cálices. Pai, e dentro de cada um, Senhor, o suco precioso, o suco que nos traz saúde, nós oferecemos, colocamos na tua disposição, e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, consagre. Deus, eu posso imaginar o quanto fora difícil para o Senhor ver teu filho pendurado naquele madeiro, cada gota de sangue sendo vertida, e por pessoas como eu que não merecia, mas o Senhor amou a humanidade de uma tal maneira que eu quero acreditar, em nome de Jesus Cristo, valeu a pena. Não o sacrifício, mas as almas sendo salvas, vidas sendo regeneradas, famílias sendo reestruturadas, por intermédio deste sangue,
nós temos acesso ao Senhor, temos vida em Ti, que essa vida frua dentro de nós, em nome de Jesus Cristo, tirando toda a impureza, toda a fermentação, todo e qualquer mal que o homem possa ter colocado. Meu Pai, que possamos encontrar agora o sangue do Filho, do Teu Filho, o sangue que perdoou os nossos pecados, que nos purifica e que nos santifica, e que nós possamos estar desta maneira, que o nosso coração possa estar limpo, e não há condenação, segundo as Escrituras, para aqueles que estão em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos podem aguardar, o irmão cooperador da Luiz estará levando, você possa estar tomando posse da tua bênção. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer. Todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todos possam participar juntos em o nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na
padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados, com roupas que não alvazam, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluias, glória a Deus, amém? Assim eu encerro. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu encerro a participação dos nossos irmãos internautas. Gostaria muito que todos os irmãos pudessem estar conosco aqui agora, mas sabemos que devido a alguns motivos, cada um tem a sua visão, mas que na próxima oportunidade, se você for desta cidade, venha cear conosco. Se for, procure uma igreja evangélica, um lugar onde você possa ser alimentado, se fortalecido pela palavra e preparado para o dia da coroação, o dia de trocar a sua cruz por uma coroa. Amém? Deus vos abençoe, abençoe essa semana, abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Vamos voltando agora